Olá amigos, conforme eu prometi para vocês na apresentação do canal, nós vamos mostrar agora algumas atividades que realizamos na área de Data Mining. Bom, o título da nossa palestra agora chama-se Usando Informações com Inteligência. E é isso que nós vamos ver, como utilizar de alguma forma informações que estão disponíveis nas bases de dados das empresas de uma forma mais inteligente. O roteiro da nossa apresentação vai ser, primeiro, nós vamos ver a questão do desafio do excesso de dados. Nós vamos ver que esse excesso de dados, ou esse aglomerado de dados, esse conjunto gigantesco de dados que existe hoje na internet e nas empresas, deu margem à criação de um termo e de uma tecnologia que é chamada hoje de Big Data. Em próximas palestras a gente vai ver aspectos específicos sobre Big Data, mas nesta agora nós vamos focar exatamente sobre a questão do Data Mining. Nosso segundo tópico é mostrar que esses dados são importantes. Quer dizer, o uso de dados por parte da empresa hoje é inferior ao seu real potencial. Nós podemos melhorar muito alguns aspectos da empresa, ou seja, o produto, ou seja, redução de custos da empresa, através do uso dos próprios dados que as empresas dispõem. Muitas empresas hoje estão presas ao uso da base de dados que elas já têm, ou dos seus sistemas legados. Mas ela esquece que existem milhões de dados que estão aí disponíveis, gratuitos, circulando o tempo todo na web e que podem ser úteis para o trabalho que a empresa faz. Então é importante, e a gente vai salientar, que a integração entre os dados que estão na web e os dados da base de dados da empresa são vital para o crescimento, para o aperfeiçoamento do negócio da empresa. Nós vamos ver que todas as empresas têm mais ou menos os mesmos objetivos. Vamos aprender em seguida a ver como fazer as perguntas certas. O que nós precisamos fazer é ir até o nosso banco e fazer a esse banco as perguntas certas. Nós vamos ver também, rapidamente, uma tecnologia que é muito falada e que se chama Business Intelligence. Essa tecnologia ela é oferecida para muitas empresas, por diversos escritórios de consultoria, e ela muitas vezes promete uma coisa que na realidade a empresa vai ver que por ter falhado num ponto ou no outro, ela não consegue atingir todas as expectativas. Então, Business Intelligence é mais uma questão, uma filosofia, uma área onde você usa múltiplas ferramentas para visualizar melhor os seus dados. Nós vamos ver que a Data Mining é um suporte muito precioso e muito necessário para qualquer processo de Business Intelligence. Mas o nosso trabalho nesse momento não é Business Intelligence. Então isso aí fica para outras pessoas. Nós vamos focar no reconhecimento de padrões do Data Mining. Nós vamos apenas mostrar esse conceito, e existem milhões de pessoas falando sobre o que é Business Intelligence, sobre o conceito inclusive de Data Warehouse, de OLAP, de outros conceitos que são mecanismos de visualização de dados que a gente não vai ver aqui, não é nosso objetivo. Nós vamos falar sobre mineração de dados, ou também uma coisa chamada aprendizagem de máquina. São dois termos que digamos assim, que refletem mais ou menos a mesma coisa. Os algoritmos que são usados em mineração de dados e aprendizagem de máquina são a mesma coisa. Então, nós vamos ver esses termos. E finalmente nós vamos estudar alguns casos em que nós aplicamos essas tecnologias no dia a dia de uma empresa, de várias empresas, e vamos verificar quais foram os resultados que nós obtivemos com a utilização dessas técnicas. A partir do estudo de casos, nós desenvolvemos uma metodologia que nós aplicamos em diversas empresas e que deu certo e que está disponível para quem quiser nos contactar, quem estiver interessado em aplicar essa metodologia na empresa. Nós vamos ver que essa metodologia tem dado bons resultados, né? Depois falamos no nosso processo de desenvolvimento de software e finalmente deixamos aqui os contatos para que vocês possam nos contactar caso se interessem pelo que nós vamos apresentar aqui. As primeiras observações, que são as observações que eu vou chamar aqui de observações pertinentes, primeiro, a maioria das empresas já possui o mínimo de informatização. Ela já tem o seu pequeno banco de dados, ela está conectada com a web, ela pode colher dados da web,
ela tem acesso a outras empresas que muitas vezes fornecem dados para elas. Então as empresas em geral possuem dados. Hoje todo mundo tem dado, todo mundo tem acesso a dados. E esses novos dados são gerados constantemente e em alta velocidade. Então os dados que estão sendo gerados, os milhões de petabytes que são gerados por ano na internet, elas estão sendo geradas e cada vez mais rápido. Quer dizer, tudo que nós geramos até 3 anos atrás foi inferior ao que foi gerado de dados nos últimos 3 anos. E com certeza nos próximos anos ainda esses dados vão continuar sendo gerados a velocidades muito superiores às velocidades que vinham sendo geradas até então. Esses dados não são utilizados pelas empresas em geral. Esses dados passam e são cada um com as suas especificidades, mas muitas vezes as empresas não usam, muitas vezes por não saber, esses dados para beneficiar o seu próprio negócio. Então nós temos aí um fluxo contínuo gigantesco de dados que circula o tempo todo na web e que a gente não está, muitas vezes, atento para usar esses dados a nosso favor. Bom, quando eu falei que existe um fluxo enorme de dados e que existe um conjunto de dados sendo gerado o tempo todo, seja por máquinas, seja por pessoas, eu falei das raízes do que hoje as pessoas, as empresas estão atentas, que é um grande conglomerado de dados que trafega uma variedade enorme e com alta velocidade pela web que está disponível para ser usado por todos. E aí esse conjunto de dados, ou a forma como esses dados se apresentam, ou a tecnologia com que esses dados são tratados é chamada de Big Data. Quer dizer, dados em alto volume, dados que vêm de variedade, que têm alta variedade, que vêm de fontes diversas, e dados que trafegam em alta velocidade, ou que precisam de equipamentos de alta velocidade para serem processados, ou que só serão úteis se forem realmente processados em alta velocidade. Então tudo isso forma o que se chama de Big Data, ou Big Data. Uma das maiores empresas que pesquisa na área hoje é a IBM, que está atenta ao assunto, que tem desenvolvido tecnologia e trabalhado com o assunto. Isso aqui é para mostrar. Nós não vamos falar agora sobre Big Data, mas a gente vai falar mais tarde. No momento a gente vai falar sobre esse oráculo, né, que vocês podem ver nessa figura aqui, é uma figura que eu coloquei para ilustrar o fato de que o conjunto de dados que você tem disponível na sua empresa, ou o conjunto de dados que nós temos disponível, quer sejamos uma empresa ou não, é um verdadeiro oráculo. A internet hoje ela está se tornando também um oráculo. Quer dizer, basta que eu saiba, né, que perguntas é que eu tenho que fazer para que esse oráculo me responda e seja útil para mim. Obviamente que a gente sabe que as fontes de dados são necessariamente variadas, né? Não é uma fonte de dados estruturada, e a gente tem que saber lidar com todos os tipos de dados que a gente possa alcançar, que possa chegar até nós. Bom, falando em empresa, nós vamos ver que todas as empresas têm objetivos comuns, que seja atender aos seus clientes, tentar estar sempre em dias com a concorrência, ou seja, ela vai ter que enfrentar a concorrência, ela tem que ter fornecedores que forneçam os materiais, ou as informações, os insumos com a qualidade que é necessária para a realização do seu trabalho, ela tem os seus produtos, ela realiza pesquisas para melhorar os seus produtos ou para realizar tarefas ligadas a um dos seus objetivos, ela tem suas contas a pagar ou a receber, assim por diante. As empresas têm pontos em comum. Quais são as perguntas certas? Que tecnologias podem ajudar as empresas, ou a nós que trabalhamos na empresa, ou a nós mesmos enquanto empresas, ou a nós mesmos até mesmo enquanto pessoas? Porque o que eu falo aqui relacionado a empresas também está relacionado a pessoas. As pessoas podem usar essas informações, ou nós podemos dizer assim, cada pessoa pode ser uma empresa, ela pode ser a sua própria empresa, você pode montar algo inovador e construir um negócio a partir do seu esforço pessoal. Mas quais são essas perguntas, né? Que tecnologias podem me ajudar a fazer essas perguntas, né? Bom, a gente falou que existe uma coisa chamada Business Intelligence. Business Intelligence fornece aí ferramentas, elementos, softwares, tecnologias que nos permitem visualizar nossos dados. Algumas dessas tecnologias são
os dashboards, os indicadores que você pode levantar do seu negócio, os armazéns de dados que se chamam data warehouses, que você pode também armazenar as consultas na forma como você quer, ou tentar descobrir que tipo de consulta você quer e aí armazenar banco de dados voltado para as consultas que você vai fazer, protocolos para visualização, diversos, né, relatórios ou ferramentas de relatórios que são úteis muitas vezes para você visualizar melhor os seus dados, né? Então, o Data Warehouse é aí o depósito de dados únicos, você monta esses dados de uma forma não normalizada, cria o seu conjunto de metadados, que são os dados sobre a origem dos dados, cria os seus, diríamos assim, os seus subconjuntos de dados, que são os data masks, que você pode usar para visualizar parte do seu Data Warehouse. Tudo isso é tecnologia que existe por aí, que as pessoas estão usando. Mas nós não vamos falar sobre elas, essa parte aí. É só para ilustrar que ele existe e para dizer que são duas coisas diferentes. Uma coisa é os processos de visualização de dados que você obtém com as ferramentas de Business Intelligence, ou outra coisa são os bancos de dados que você cria não normalizados, chamados Data Warehouses. São coisas diferentes do que nós vamos mostrar aqui. O que nós vamos focar é na mineração de dados. Então, o Data Mining é um conceito próprio, original, e ele significa basicamente a descoberta de conhecimento em bancos de dados. Nós vamos retirar conhecimento dos bancos de dados. Isso recebe um outro nome também, o nome de aprendizagem de máquina. Então, teoricamente, aprendizagem de máquina e Data Mining são coisas similares. Na realidade, com a aprendizagem de máquina, você está criando modelos a partir dos dados que existem, seja no banco de dados ou seja numa imagem que você capturou numa câmera de vídeo, seja um som que você capturou no microfone e guardou esse som no seu computador. Então a aprendizagem de máquina ele pode permear não só bancos de dados, mas também N outras coisas, entre outros fenômenos. E assim acontece com a mineração de dados. A mineração de dados é um tipo de reconhecimento de padrões. Então o Data Mining é você se debruçar sobre um conjunto grande de dados e você tentar descobrir padrões nesse conjunto de dados. Então, reconhecimento de padrões, Data Mining são coisas similares. Os mesmos algoritmos que você usa para reconhecer uma foto, para reconhecer uma imagem de uma pessoa, uma fotografia, para reconhecer a voz de uma pessoa em um áudio, os mesmos algoritmos podem ser utilizados muitas vezes para se debruçar sobre um banco de dados e tentar extrair conhecimento, informação útil a partir desse banco de dados. Outro termo que autores usam por aí é o termo de aprendizagem baseada em exemplos. Então, o Data Mining, o reconhecimento de padrões, a aprendizagem de máquinas, todas essas nomenclaturas se referem a uma ferramenta matemática que a gente usa para extração de conhecimento em cima de dados. Esses dados podem ser o banco de dados, mas pode ser também uma imagem, uma fotografia, qualquer coisa que possa ser descrita através de números. Então é importante que as coisas sejam descritas através de números. Mais na frente, nós vamos colocar aqui nesse canal um curso completo, entre aspas, um curso introdutório a reconhecimento de padrões. E aí vocês vão ter a oportunidade, principalmente para os meus alunos do IFCE, vão ter a oportunidade de começar a fazer algoritmos. Obviamente, nós vamos colocar, por questões históricas aqui do canal, nós vamos colocar os algoritmos todos em Python. Então vocês vão ter a oportunidade de implementar algumas ferramentas de reconhecimento de padrões ou de Data Mining. Bom, quais são os reais objetivos da mineração de dados? Então vamos falar aqui em português. Em português, utiliza o termo mineração de dados. Então quais são os objetivos da mineração de dados? A mineração de dados ela tem por objetivo fazer classificação e diagnóstico, ou seja, nós temos entidades que são descritas através dos seus atributos e nós queremos classificar essas entidades, dizer o que é que são essas entidades, o que é que elas são, o que é que elas representam, de que forma elas se agrupam com outras entidades. Então, o que são, ou seja, classificar cada um deles, e ao mesmo tempo, na classificação, a gente pode também fazer outros tipos de inferência. Por exemplo, nós podemos utilizar essa ferramenta de classificação para fazer previsão. Nós vamos ver como é que é
a ferramenta de Data Mining pode também ser utilizada para fazer previsão, entre outras ferramentas que existem. Não é a única que existe para a criação de modelos de previsão, mas a gente pode utilizar o Data Mining para fazer modelos de previsão. Formação de agrupamentos, que é através da similaridade, que existem entre as diversas entidades, que nós vamos chamar aqui de padrões. Através da similaridade que nós podemos detectar entre um ou mais padrões, nós podemos fazer agrupamentos entre esses padrões. São aplicações típicas de Data Mining, são classificação, previsão, formação de agrupamentos. E tudo isso visando a otimização de recursos, quer dizer, nós temos aí uma infinidade de outras aplicações, né, que podem nos levar à redução de custos, à identificação de problemas, à melhoria de produtos. Via de regra, o Data Mining é utilizado para criação de produtos inovadores. Então é assim que você tem, por exemplo, uma ferramenta de reconhecimento de imagens ou de rostos que andam por um aeroporto, você tem câmeras que fotografam as pessoas e em muitos países esse sistema já vai direto para um sistema que vai automaticamente rodar um processo de aprendizagem de máquina, de reconhecimento de padrões que vai identificar os rostos das pessoas. Você tem reconhecimento de impressões digitais, reconhecimento de voz, reconhecimento de comando de voz, né? Então tudo isso é também Data Mining, é reconhecimento de padrões. Então, reconhecimento de padrões é você se debruçar sobre um conjunto de dados, qualquer que seja a natureza deles, e tentar extrair informação útil desses dados. Como é que a gente faz previsão em Data Mining? O modelo de previsão criado a partir do Data Mining é simples. Você precisa de uma base de dados histórica, isso é um requisito necessário, indispensável. Você tem um conjunto de dados históricos, você tem um conjunto de dados mais recente que você vai usar para testes, né, um conjunto separado do conjunto de dados históricos, você separa o conjunto de dados do conjunto de dados histórico e um conjunto de dados mais recente. E a partir daí você aplica um algoritmo que vai precisar dessas duas entradas e vai te dar uma previsão para um período futuro próximo. A gente vai ver como a gente aplicou esse caso de previsão para resolver um problema de uma empresa da área de planos de saúde. Então, é exatamente isso que nós vamos ver agora. Nós temos uma empresa aqui em Fortaleza, a empresa chama-se Dia de Associados, vocês podem, depois eu posso deixar os links da empresa, os contatos, vocês podem contactá-la, quem quiser, quem tiver interesse nessa ferramenta. Ela nos procurou com um problema. Ela administra a tecnologia da informação de diversos planos de saúde e ela queria tentar ajudar as empresas seguradoras de saúde a reduzirem seus custos com os sinistros. Quer dizer, o sinistro é aquele evento que ocorre quando a pessoa tem um problema cardíaco grave, por exemplo, teve um infarto e vai fazer um procedimento cirúrgico caro, que pode ter um custo enorme. A pessoa tem um acidente grave, que a pessoa de repente fraturou um braço, uma perna, que vai ter também um procedimento que talvez não seja tão grave quanto o cardíaco, mas que pode levar a cirurgias, a internações e a um custo muito superior ao custo dos usuários normais que vão ao médico normalmente. Vocês vão ver que a diferença de custos entre esses sinistros e o consulta normal é tão alta que é preciso de meses, muitas vezes, de consultas de muitas pessoas, para que você iguale em termos de custo ao custo de um sinistro particular. Isso aí tem outro... Isso vendo pelo lado da empresa, o custo que a empresa vai ter. Existe também a questão da pessoa, da vida. Então a pessoa que vai, muitas vezes, desapercebidamente, tomando atitudes ou se tornando uma pessoa de risco. Então nós, com as nossas atitudes, com os nossos hábitos, muitas vezes entramos numa caminhada que vai nos levar a uma situação grave antes do previsto. Antes do previsto quer dizer, ainda jovens, ainda com a potencialidade para viver alguns anos, a gente vai ter um problema do coração que vai muitas vezes tirar nossa vida antes do tempo. Nós poderíamos viver mais tempo se nós tivéssemos uma vida mais saudável. E esse é o problema. Nós temos que prever dos dois lados. Fazer uma ferramenta que pudesse alertar as pessoas que elas estão no caminho que vai levar a um problema mais na frente, um problema grave, e alertar a empresa que aquela pessoa também está nesse caminho, que os dois vamos ter que tomar atitudes. A empresa vai ter que tomar atitudes para reduzir os seus custos e alertar a pessoa para mudar de vida, tomar uma atitude, ir no médico com mais regularidade,
iniciar um programa de prevenção, começar a fazer exercícios físicos, coisas desse tipo que, de repente, a empresa pode entrar em acordo com a pessoa. Para aqueles que estão pensando assim, a empresa já vai demitir a pessoa, não, isso não é possível porque a legislação não permite que, demitir não é o termo, o termo seria retirar a pessoa do plano. A pessoa não pode se colocar ela para fora de um plano que a legislação não permite. Então, a empresa jamais vai fazer isso. Não é esse o objetivo da empresa. Mas, prevenir, né, a pessoa, e se a pessoa entrar no programa de prevenção, ela pode, de alguma forma, evitar que ela própria tenha um problema e que cause também um problema para a seguradora. Bom, então a problemática inicial foi exatamente os altos custos dos sinistrados. Nós vamos atacar esse problema aí. Então nós temos foco no problema, né? Nós queríamos, dentro desse problema todo, que sinistros são enormes, números, né? Nós resolvemos atacar os problemas do coração. A gente fez uma pesquisa e descobriu que as doenças que mais matam são na faixa de idade acima dos 40 anos, são as doenças do coração, câncer de próstata, câncer de mama. Então são esses tipos de doenças que estão levando as pessoas para a morte nas faixas acima dos 40 anos. Né? No Brasil, foi até uma descoberta assim, triste para a gente, que entre 20 e 40 anos, no Brasil, a causa de mortes entre as pessoas de 20 e 40 anos são os homicídios. Né? Então é a violência do Brasil que ninguém toma uma providência séria, mas que está matando, que está sendo a causa de morte entre 20 e 40 anos. Bom, então foco no problema. Nós temos aí as doenças do coração. Nós vamos ver como prever antecipadamente que uma pessoa vá ou que uma pessoa seja uma pessoa que está caminhando para desenvolver uma cardiopatia grave. Bom, lógico que, como eu já falei, isso para evitar, de um lado, o custo da empresa, de outro, a vida da pessoa. O que nós precisamos, o que nós precisávamos, e que a DIR precisava, era de uma ferramenta que antecipasse esse problema, que tentasse detectar o problema antes. Óbvio que existem vários tipos de usuários de planos de saúde, existem vários tipos de usuários de seguro-saúde. Existe aquele usuário que nunca usa o seguro e que imediatamente tem um problema. Esse usuário é impossível de detectar, é impossível de saber se esse vai ter um problema, a não ser que a gente tenha outras informações, a gente capture informações da vida do usuário. Então essa é até uma proposta que aí está. Como eu falei, as empresas não estão pegando as informações que estão disponíveis na web o suficiente. Então você pode pegar informações sobre as pessoas, porque as pessoas colocam as suas informações na web. Então nas redes sociais as pessoas colocam lá, olha, eu estou agora numa festa, eu estou agora em tal lugar, eu viajei, eu estou fazendo esqui, eu estou fazendo aquilo. Essas informações podem ser úteis para as empresas saberem o comportamento das pessoas. Né? E as pessoas colocam isso gratuitamente. Então quando você coloca informação sua numa rede social, você saiba que você está disponibilizando para quem quer que seja. Mesmo que você diga que vai ser só para os seus amigos que vão visualizar, mas os seus amigos e o Google, né, estão tendo acesso às suas informações. Os seus amigos e o governo americano estão tendo acesso às suas informações. Os seus amigos e outras pessoas que têm acesso a esse fluxo de dados dão acesso às informações. Então, quando você coloca as suas fotos, a sua família, quando você coloca os seus dados pessoais na internet, você está colocando esses dados disponíveis para muita gente. Bom, mas no caso da DIR, a gente não tinha acesso, a gente não foi atrás desse acesso web, a gente usou apenas os dados que eram disponíveis no banco de dados privado da empresa. Né? Bom, então nós, ao chegar na empresa, a gente aplica uma metodologia que nós desenvolvemos ao longo de 10 anos trabalhando com Data Mining. Nós aplicamos essa metodologia e nós, a seguir, analisamos os dados disponíveis, selecionamos uma ferramenta e encontramos os resultados, comparamos se os resultados que nós obtemos são bons o bastante ou não, se justificam ou não o investimento que poderíamos fazer
no desenvolvimento de uma ferramenta mais interessante. Bom, aqui nós temos uma comparação entre várias tecnologias sobre quais delas, aplicadas aos dados que a gente tinha disponíveis, quais delas dariam os melhores resultados. Então, nós testamos centenas de algoritmos de data mining, ou de reconhecimento de padrões, ou de mineração de dados, como queiram. E aqui vocês podem ver alguns deles, né, alguns algoritmos específicos que nós usamos, algumas árvores de decisão, alguns algoritmos de classificadores elementares, como o vizinho mais próximo. E aqui nós temos um MLP, que é uma rede neural multicamadas. É uma tecnologia que existe, que muita gente sabe como fazer, como produzir essas redes, e que, se der tempo, no futuro a gente faz uma pequena videoaula aqui mostrando como é que faz uma rede neural em Python. De qualquer forma, nós fizemos um teste com dezenas, centenas de algoritmos e chegamos à conclusão que uma rede neural artificial de múltiplas camadas, ela nos daria as melhores respostas, né? Essa ferramenta aqui diz mais ou menos, é uma das métricas que medem, que nós chamamos de assertividade, que dá um certo índice, dá uma certa taxa de acerto para a gente, quanto ela está indo bem, ela nos dá um certo índice de como ela está indo bem na direção daquilo que a gente quer. Então, mais na frente também no nosso curso, nós vamos aprender, vamos mostrar quais são, né, o significado de várias métricas, ou várias medidas de qualidade de acerto ou de erro de classificadores. Bom, então nós fizemos milhares de experimentos com os dados e comparamos diversas tecnologias, diversas ferramentas com esses dados e chegamos a conclusão de que, para a gente, uma rede neural multicamadas, ela serviria para fazer esse tipo de previsão. Nós temos também um outro exemplo de uma empresa que trabalhava para uma secretaria da Fazenda de um governo de estado que precisava identificar produtos em notas fiscais. Então nós desenvolvemos um pequeno algoritmo, ou nós utilizamos o pequeno algoritmo que existe, que já existia, e através de um pequeno algoritmo de data mining, esses dados puderam ser confrontados e a empresa passou a conseguir detectar fraudadores para a Secretaria da Fazenda do governo do estado aí. Bom, existe um outro caso de uma companhia de eletricidade que nós demos um treinamento para ela, como parte da nossa metodologia de trabalho, e aí a partir disso eles próprios desenvolveram uma ferramenta que passou a dar, segundo o que eles me informaram depois, uma economia em termos de 2 milhões de reais por ano, em termos de recuperação de perdas em energia elétrica. Nós tivemos aí uma segunda companhia de eletricidade que a gente fazia uma certa previsão dos sinistros que aconteciam no sistema elétrico, né? Fazia uma previsão mais ou menos do que tipo de problema ia aparecer no sistema elétrico a partir de dados meteorológicos. E uma outra companhia que a gente conseguiu fazer um pequeno trabalho com relação à qualidade dos isoladores. Bom, foram inúmeros trabalhos que nós fizemos ao longo de mais de 10 anos, né, trabalhando nessa área. Isso trabalhando em termos práticos. Na academia a gente já fazia cursos e mestrado, doutorado, pós-doutorado ligado a essa área. Mas na empresa a gente passou um período mais ou menos de uns 10 anos desenvolvendo ferramentas para que as empresas pudessem lidar com seus dados. A gente não pode citar muitos casos porque as empresas costumam pedir sigilo, então a gente não pode citar muitos casos, mas teve inúmeros outros casos de empresas que a gente teve que fazer pequenos trabalhos ali, um pequeno outro ali, tanto de reconhecimento de padrões como de data mining propriamente dito, né? A partir de todas essas experiências, a gente desenvolveu uma metodologia própria. Então a gente chega na empresa e faz um nivelamento. Primeira coisa, fazer esse nivelamento. A gente faz esse nivelamento e com isso a gente é capaz de falar a mesma linguagem. Então a gente passa para a empresa o que é falso positivo, o que é falso negativo, o que é taxa de acerto, taxa de erro,
Todos esses termos são passados e a partir daí a gente pode começar a conversar a mesma língua. Tanto a empresa trazendo para a gente os problemas, quanto a gente levando para elas as possíveis soluções. Depois a gente faz uma prospecção inicial para ver como a tecnologia de data mining pode se adequar àquele problema específico da empresa. Em seguida a gente seleciona uma ferramenta, ou algumas ferramentas, e começa a fazer para começar a fazer os testes. Depois a gente prepara os dados, e nessa parte de preparação de dados tem uma coisa muito interessante, que é os dados estão completamente loucos. Então as empresas muitas vezes, os analistas, os programadores não sabiam fazer normalização, então os bancos de dados são os mais obscuros e complicados possível. Então a gente tem que muitas vezes se debruçar um pouco em cima desses dados, tentar tirar o que é inútil, o que não existe mais, o que ninguém sabe o que é, e preparar esses dados para realizar, através de uma certa transformação que nós realizamos os dados, os experimentos. Após realizar os experimentos, nós temos uma tecnologia ganhadora, conforme nós mostramos agora. Essa tecnologia ganhadora, ela é a tecnologia que a gente vai usar para construir uma ferramenta específica para a empresa. Então nós temos aí uma ferramenta, pode ser uma rede neural, é o caso da DIA de associados, por exemplo, pode ser outra ferramenta qualquer que a gente tenha detectado que para aqueles dados o melhor é usar uma ferramenta específica. Depois que a gente constrói uma ferramenta específica do zero, a gente começa a fazer a segunda fase de experimentos, validou a ferramenta, a gente faz testes de integração da ferramenta com o software aqui das empresas, no caso, porque veja bem, no caso da DIA e associados, a empresa tinha uma ERP, então ela tem um sistema grande já que roda nas empresas de seguro de saúde e assim por diante. Então era preciso fazer esse teste para verificar se dava para integrar a ferramenta, após integrada a ferramenta, e finalmente o produto está pronto, a empresa fica com o produto de propriedade dela. É assim que a gente tem feito esses trabalhos nos últimos tempos. Bom, o que são realmente as fases? Então está aí explicando novamente. Nivelamento. Então nessa fase realizamos um treinamento com todos os envolvidos no processo que a gente vai começar. A gente faz a seguir uma prospecção inicial, como falamos lá no gráfico, a seleção da ferramenta e algoritmos a serem testados, preparação dos dados, transformação, experimentos, até que tenhamos uma ganhadora e a construção da ferramenta. Experimentos 2, testes e entrega. Se preciso, a gente no final se adapta ao Scrum, no sentido de desenvolvimento final da ferramenta, seguir o modelo de Scrum, e assim terminamos uma etapa de trabalho para a empresa. Isso aí depois a gente vai começar a juntar que lucros isso deu para a empresa. Então, no caso, uma das companhias de eletricidade nos disse que a ferramenta daria 2 milhões de reais por ano. Mas isso pode chegar a valores muito altos e pode chegar a valores interessantes para a empresa, né? E isso não somente com relação à redução de custos, à detecção de fraudes, mas também com relação à melhoria dos produtos. Então, se você tem um produto que precisa fazer reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, através dessas técnicas de reconhecimento de padrão, você pode melhorar o seu produto e aí começar a ganhar em vendas dos produtos, na forma de produtos melhorados. Então, a gente ataca tanto o lado do produto quanto o lado da redução de custos. Bom, se você quer fazer contato com a gente, a empresa que está capitaneando esse serviço, que está indo atrás desse tipo de atividade, é a Craft Tecnologia. Vocês podem entrar em contato, o site está aqui, www.craft.com.br. Se você quiser falar comigo, tirar dúvidas, eu já falei na apresentação do canal que não respondo mais as dúvidas de Python, porque não tenho tempo, porque muita gente querendo tirar dúvidas sobre Python. Mas, no caso do Data Mining, se você quiser deixar sua mensagem aqui, a gente entra em contato com você depois. Eu mando uma mensagem para o seu e-mail que você deixa aí. Para o caso, se você estiver interessado na ferramenta da DIAD, você teria que entrar em contato com a empresa. A DIAD Associados, o site delas está aí, www.diad.com.br. Lá no site delas vocês poderão ver os produtos que elas oferecem a vocês, ou as empresas de saúde, no caso, e podem entrar em contato com ela para ver o serviço, se vocês estão interessados em contratar esse tipo de serviço de detecção de cardiopatas, A priori, essa ferramenta é propriedade da DIAD, Então fique à vontade, eu agradeço muito o tempo que você dedicou a escutar esse vídeo, a ver esse vídeo, e espero que você tenha sucesso aí no que você vai fazer.
em Data Mining. Em breve a gente coloca aqui o cursozinho, vamos colocar aqui algumas aulas de mineração de dados em Python, e em breve também colocaremos um cursozinho de tratamento de Big Data em Python. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Aguardem que eu espero que dessa vez eu cumpra a minha promessa. Muito obrigado. Até mais.